Eu vou andar um pouquinho na Bíblia, tá? Então, se você não conseguir, anota aí. Tiago 1,19 vai falar assim: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Então, de novo, né, irmãos? Já preguei aqui 50 bilhão de vezes. Tem que prestar atenção para quem que o Espírito Santo está falando. E ali ele falou, ok, irmãos. Então, de novo, isso aqui é para o mundo lá fora? Não. Pastor, mas Deus não ama o mundo, Deus ama as pessoas, que deu o seu Filho, né, para que ela se salve. Mas quem não aceitou Jesus, tem o amor de Deus, mas não tem a salvação. E por não ter a salvação, não é filho de Deus. E por não ter e não ser filho de Deus, não é irmão. E se aceitar Jesus, pastor, aí vai ser irmão. Então isso aqui é o que, irmãos? É para nós, é para quem aceitou Jesus, né? E para quem aceitar hoje também. Então é para nós, ó meus amados irmãos. Então é para a gente. Vocês têm que saber que todo homem é que existe de pessoa, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ser. É aquilo que a nossa mãe já falava para nós, né? Deus deu uma boca só para falar menos e 2 ouvidos para ouvir mais. Eu já preguei aqui várias vezes esse versículo em outro sentido, não. E a fala, na verdade, é o quê? Ela vem do ouvir, né? Se a pessoa é criada num lugar ouvindo tal palavra, ela vai pegar um sotaque, na verdade. Ela vai pegar um sotaque daquele jeito, porque ela aprendeu assim, na verdade. Uma criança também, já expliquei aqui várias vezes. Ela não sabe escrever, não sabe se casa é com S, com C cedilha, com X, com T, mas ela sabe falar casa. Ela sabe falar antes de aprender o quê? Escrever. Sabe falar papai, mamãe, né? Mamá. Antes de saber escrever, ela não sabe que é a letra A e a letra M e a letra A, ela não sabe, né? Depois ela vai aprender. Então ela aprende o quê? A ouvir. E já na barriga da mamãe, né? Uma das primeiras coisas que se desenvolve é a audição. A criança reconhece som, a voz, né? Tem criança que já sai da barriga da mãe, já conhece músicas que eram colocadas ali, na verdade, e a criança ouve tudo. Então ela não entende muito, né? Mas digamos assim, a carga daquelas palavras ali, se é de bênção ou maldição, ela sente, não é verdade? E ela ouve a voz. Eu lembro que a Andriele, quando era pequenininha, né? Pequenininha mesmo, eu chegava assim, cadê a minha menininha? E chacoalhava na barriga da mãe. Né? E, ai, tá doendo, né? Ela sempre foi grandinha assim, né? E aí depois que ela nasceu, eu chegava, oi. Ela tava assim, às vezes largava até ali, tava mamando, largava tudo. Ficava olhando para mim, porque ela já conhecia a minha voz, né? Já conhecia, né? Ficava olhando, já conhecia que aquela voz era minha, já sabia que eu orava por ela, abençoava ela, né? Então, ela já conhecia, ficava me olhando assim, quietinha, me procurando. Então, já é a audição, né? E isso, muitas vezes hoje em dia, e também no mundo espiritual é assim, isso faz falta, irmãos. Hoje a gente vive num tempo que as pessoas são muito distraídas. Tu pede para a pessoa fazer uma coisa agora, meia hora ela já esqueceu muitas vezes, e se faz, ainda faz tudo errado, né? Aí a velha famosa frase, eu sempre digo, né? O preguiçoso tem 2 muletas. Qual é, pastor? Me esqueci ou não deu tempo. São as 2 muletas do preguiçoso. Esqueci ou não deu tempo, né? Aí tu vai lá e tem que ficar repetindo. Então, a gente perde muito tempo, irmãos, repetindo aquilo que já foi falado. Porque a pessoa está ali, ouviu o som, mas não entendeu, não é verdade? E aí faz errado, e tu gasta energia explicando, e às vezes a pessoa... Então, é um problema muito grande isso, não é só no sentido ali natural, mas também o que muitas vezes o que é espiritual, como falamos da gravação. Se eu pregar a palavra aqui, tem pessoa que quarta-feira que não lembra que eu preguei. Mas se eu falar uma coisa que a pessoa acha que está errado, meu Deus, em 2090, lembra até a cor da meia do pastor. Mas por quê? Porque a pessoa tem tendência ao mal.
não é verdade? Aquilo que não é bom, não é verdade? Então, é necessário, irmãos, nós, como pessoas de Deus, né, ter essa disposição a ouvir. Falar bastante não é bênção. A gente já viu aqui, irmãos, que vários versículos mandam nós falar menos. Então, tagarelar não é bênção, senão a palavra não mandava falar menos. Então a palavra manda nós falar menos e falar coisas que são o quê? Produtivas. Uma pessoa que fala muito não quer dizer que ela é comunicativa. É igual a parábola do semeador. Não tem que tacar semente para tudo quanto é canto. Às vezes é melhor você tacar só ali e ali vai nascer. Então falar muito não é bênção. Bem pelo contrário, né? Então, mas primeiro você tem que aprender a ouvir. Ouvir o quê, né? Então, mas todo homem seja pronto para ouvir. Então tem que cultivar mais ouvir. Quem ouve melhor, fala melhor. Quem ouve com atenção, obedece melhor, né? E Deus abençoa. Então, pronto para ouvir, tardio para falar. Então, né, no caso, né, a pessoa vai falar ali o que Deus deu a direção e tardio para irar. Depois a gente vai falar essa parte mais do tardio para irar. E Deus quer, irmãos, que o povo dele venha a ser um povo que ouve mais. Como eu falei, a própria criação do homem, do ser humano, né? Primeira coisa lá, ele já é na barriga da mãe, já começa a ouvir, né? E uma pessoa que não ouve direito, ela vai falar errado, né? Ou a pessoa que não ouve, ela não consegue produzir o som, né? Porque ela não sabe como é que fala, ela vê a boca mexendo, mas não vê, né, o som como é que diz. Por isso que ela fala com dificuldade, às vezes nem fala, né? Então é importante, irmãos, isso aqui, muito mais também no mundo espiritual. Deixa marcado aí, já voltamos, amém? Vamos lá para Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Então é muito importante ouvirmos. Falar muito não é bênção. Falar muito não é ser desenvoltura, né? Falar muito não é uma pessoa carismática. Falar muito não quer dizer que a pessoa é benquista. Não quer dizer nada. Jeremias capítulo 7. Olha o que Deus fala para nós aqui, irmãos. Jeremias 7. Versículo 22 vai falar assim, ó: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. É como Deus falasse, né? Eu não chamei você para me dar alguma coisa. Mas olha só o que ele fala, 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos. Olha Deus falando aqui, ó. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Olha só, tá vendo? Povo é aquele que ouve. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Amém? Então ele falou assim, ó, eu não pedi um povo que me sacrificasse, que me desse coisas. Eu pedi um povo que me ouvisse. Eu pedi um povo que me obedecesse. E aí vocês iam bem, ou seja, aí vocês iam ter sucesso. Amém? Já na criação, eu sempre vou lá para Gênesis, né, pelo menos citando, né? Quando o homem, né, o que ele ouviu? Ele ouviu, né? Olha, dessa árvore tu não pode comer de todas, né? Só dessa árvore, papapá, papapá. Amém? Né? Quando a cobra lá, a serpente, né? Incorporado pelo Satanás. Primeiro, vocês são espíritos do mundo, olha só, né? A Eva diz, não, Deus falou que não pode comer e nem tocar. Mas Deus falou que não podia tocar? Não, Deus falou que não podia o quê? Comer. Claro, né? A não ser que o fruto viesse voando, tem que tocar para comer, né? Mas digamos que tocasse, não estava o quê? Em pecado ainda. O problema era o comer. Então, de onde é que a Eva arrumou aquela história de nem tocar eu não posso? Claro que podia. O que não podia era comer. Né? Não sei se foi o Adão que acrescentou, não sei se foi ela
que acrescentou, porque quem ouviu a direção primeiro foi o Adão, né? E ela ouviu então depois do Adão. Amém? Então quer dizer, não sei como é que foi lá. Eu sei que ali começou então, né? A serpente tentar colocar dúvida no que Deus havia o quê? Falado. E eu já preguei aqui, irmãos, que o caminho da árvore da vida, né? E o caminho da árvore da tentação estava livre. O homem podia comer à vontade qualquer uma que quisesse. Não estava proibido, não estava dificultado o acesso, na verdade, para que o homem chegasse e falasse, não, essa aqui eu não posso comer. Olha a bondade de Deus. Devia ter, né, como hoje, milhares e milhares de árvores para comer, né? Então, essa aqui não pode. Mas Deus não é mau, porque me deixa comer milhares, não é verdade? E não me deixa comer uma. Deus é bom, porque é mais fácil você evitar de comer uma do que evitar de comer milhares. E se fosse o contrário, só come essa aqui, as outras você vai pecar. Na verdade, então sinceramente, era fácil, irmão. É mais fácil você poder comer vários do que não comer uma árvore, né? É mais fácil, não é difícil. Mas o homem foi e fez, né? Ali, você sabe, o pecado. Comeu o fruto. Primeiro ela comeu, né? Depois deu para ele. Enfim. Então, a dificuldade de ouvir, mas desde o começo, irmãos, antes do pecado entrar no mundo ainda, Deus criou o quê? Um relacionamento através da sua palavra. É óbvio, irmãos, que Deus está em todo lugar, né? Mas a manifestação de Deus, quando não estava ali no jardim, o que devia bastar? A palavra de Deus. Deus não está aqui, a manifestação, né? A manifestação de Deus não está aqui. Né? Não, mas Ele me deu a palavra. Eu posso comer tudo, menos isso aqui. Esse aqui eu provo que eu sou dele, que eu obedeço a Ele, na verdade? Então, a palavra de Deus, né, irmãos, ela bastava, amém? Né? Mas Deus não está se manifestando. Ele está em todo lugar, né? Mas a manifestação ele não estava naquele momento. Não, mas Deus falou, não posso. Amém? Então é assim, irmãos, né? O mundo já foi criado pela palavra de Deus, amém? Então, de novo, né, irmãos, é o ouvir. Deus fala aqui para o pessoal lá, ó, nunca falei a vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. É o famoso, eu quero que obedeçam, não que sacrifique. Né? 23. Mas isso lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá. Eu falei, né? A pessoa esqueceu, porque ouviu, mas não compreendeu. E se sabe que esquecer. Fala aqui, não, já ouviu falar de papel e caneta? Pelo amor de Deus, gente. Use papel e caneta para anotar os recados. Use um mural, né? Muita coisa eu confio na minha mente. Glória a Deus, sempre tive uma boa mente e que Deus me conserve assim. Mas às vezes tem coisa que eu vejo não vou lembrar, ou eu posso, não, já tenho um calendário lá, tudo riscado na minha frente. Tem um muralzinho, para não ter o problema, né? De poder confiar demais na memória quando eu esqueceu. Não é verdade? Então, tem que botar ali, não, isso aqui, tal dia, tal horário, tal. Amém? Né? Então, para que vos vá bem. Até no trabalho, como eu falei, ninguém vai promover alguém que tem que ficar lembrando muitas vezes a mesma coisa. Ninguém vai promover que você dá uma missão, fez a missão, esqueci. Poxa, não se é para eu fazer, eu faço e vou fazer melhor. Então, por eu pedir para fazer, não é que eu não tenha capacidade, tenho até mais. Mas é que eu confio em você, é uma missão. Não posso confiar, dá a missão de volta aqui. Não é verdade? Isso no trabalho, na escola, na casa, né? Os estudantes, né? No fazer o tema. E professor, esqueci que tinha tema de casa. Como é que tu consegue esquecer que tem tema de casa? É porque entra no ouvido, sai no outro. Então, anota lá, amém? Já chega lá, depois vai brincar, fazer outra coisa. Primeiro é os temas, né? Primeiro é o estudo, depois faz. Então, a vida é assim, amém? E muito mais sentido espiritual também. A fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus. Então, não é o ouvir, né?
Aí vai falar aqui no 24, ó, o lamento de Deus, ó. 24. Mas não ouviram, e nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E olha só, e andaram para trás, e não para diante. Todo mundo que está andando para trás é porque não ouve a Deus. Eu acho, eu penso, eu imagino, eu entendo. Não, tem que ver o que Deus falou, né? Senão só vai o quê? Para trás. Que nem eu falava assim, né? Nunca se falou tanto em inclusão, não sei do que, né? Nunca se falou tanto em empatia, nunca se falou tanto com a força do braço em compreender os outros, defender minorias. Mas, irmão, está aumentando o número de divórcio, de depressão, de suicídio. Poxa, não consigo entender. É porque, irmãos, é porque não é baseado no amor da palavra de Deus, né? E às vezes, por causa de uma minoria, eles prejudicam toda a maioria, não é verdade? E acabam o quê? Tentando fazer uma justiça, acabam fazendo o quê? Uma injustiça. Daí errou, né? Errou. Então tem que vigiarmos, né? Não é no nosso próprio conselho, é no conselho da palavra de Deus. Então é o ouvir, né? Falar menos e ouvir mais. E aí eu vou falar bem e acertar mais. Simples e descomplicado assim, né? E aí olha só o que Jesus vai falar para nós lá em João. Vou procurar ser breve aqui, né, moço? Daí já vou morar. João capítulo 10. Olha só, João 10. João 10, versículo... deixa eu ver aqui. João 10, versículo 26. Vai falar assim, ó. Jesus está falando aqui para os fariseus, né, moço, que não aceitavam ele. Aí ele vai falar aqui em João 10. Se quiser ler em casa todo João 10, pode ler. Mas eu vou ler o 26. João 10, 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Eu já tinha dito isso, né? E aí vai falar aqui no 27, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então eu falei, né? Jesus não tem ovelha surda nem aleijada, porque ela ouve e segue, né? Ela não é nem surda nem aleijada, porque ouve e segue. E se não ouve, não é ovelha. E se não segue, não é ovelha. Então ele está chamando nós aqui para ouvir a voz dele, na palavra dele. Amém? Então todo homem esteja pronto para ouvir. Ovelha deixa o pastor ir na frente. Se não vai na frente, então não é ovelha. Não é o pastor que segue a ovelha. É a ovelha que segue o pastor. Não é a ovelha que fala como o pastor deve fazer. É o pastor que manda a ovelha fazer. Não é a ovelha que decide o caminho. É o pastor que ensina o caminho. Claro, aqui é o pastor Jesus, obviamente, né? E aí depois o pastor, no caso aqui sou eu, teu pastor hoje, né? Na palavra de Deus, amém? Mas agora se chega aqui, não, irmão, eu acho que... Não, tem que ficar na palavra de Deus, né? Então, estou te mostrando aqui na palavra de Deus, a dar ouvidos a ele. Então, lá em Jeremias, Deus falou isso, falou, não quiseram ouvir e andaram para trás. Então, todo mundo que está diminuindo, está dando para trás, é porque não é ovelha. A ovelha, ela vai para frente, ela progride. Aqui fala que a ovelha o quê? Ela ouve e segue, né? Então é importante nós seguir a palavra de Deus, é importante nós cultivar esse ouvir, né? Ele falava, falar muito não é bênção, né? Uma pessoa desinibida não é a que tagarela muito, não é, né? E Deus fala bem ao contrário, justamente nos manda ser o contrário, amém? Posso ser uma pessoa mais reservada, abro a boca, tem sabedoria. Posso ser uma pessoa até um pouco mais contida, falo, sempre vai ter uma coisa que vai ajudar a edificar alguém, amém? Posso ser uma pessoa mais contida,
abra a boca e fala assim, pô, essa pessoa é inteligente. Por quê? Porque ouve mais. Amém? E aí vai saber falar, né? Aí vamos voltar lá para Tiago então. Então, pronto para ouvir, tardio para falar, né? Como fala 19, e tardio para se irar. Por quê? Aí o 20 fala, 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se tem um problema com a pessoa, fala, não tenho problema com ninguém. Aí a pessoa estava ali arrumando, aí passava assim por mim. Você, irmão, tu sabe que eu conheço linguagem corporal, né? A pessoa fala assim, irmão Alviri, não estou bravo com o senhor. Aí eu passo pelo senhor, quase me atropelando. Imagina se tivesse bravo, né? Aí eu vou lá nos status do meu WhatsApp, né? Fico botando coisa do irmão Alviri lá, né? Não cito o nome dele, né? Essas pessoas aí que estão de calça jeans azul, sapato preto, casaquinho meio marrom, meio cinza escuro. Não, mas não é do senhor, tá? Não é. Não, pelo amor de Deus, vai se catar. Malvado, ruim, gente maldosa, irmão. Tá tudo errado, amém? Tu não vê lá botar um João 3,16. Tu não vê colocar um convite da igreja, quando venha pro culto, Deus vai abençoar a tua família, amém? Tu não vê isso, né? Tu não vê lá colocando uma palavra, Jesus é o caminho, a verdade é. Tu não vê. Tu só vê vídeos, posts e coisas assim de sentido, né? Não, a pessoa não tem valor nenhum, espiritualmente falando. Não vai operar a justiça de Deus, amém? Então nós temos que fazer, entender, né? Que tem a ira do homem e tem a justiça de Deus. E a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Então eu tenho que ser fiel com Deus, tenho que ser fiel à palavra de Deus, né? Na mensagem de Deus, ser fiel com Deus, amém? E aí Deus vai abençoar, né? Não, pastor, tem aquele meu cunhado lá, que é um baita de um cachaceiro, já briguei com ele, tá? Mas ele se converteu? Não, né? Aí ele entra na tua rede social lá, só vê palavra de dor do cotovelo, só vê postzinho, né? Irmão, que bem que vai fazer isso para ele? Vai ajudar alguma coisa? Primeiro que tu não está bem. Segundo que tu nunca vai trazer ele para Jesus. Não é verdade? Nunca vai trazer. Não, pastor, mas já briguei lá. Tem um sobrinho meu que gosta de festa. Já falei. Tá, mas ele parou de ir, não. O que adianta então falar? Não é verdade? Mas por quê? Porque a pessoa às vezes fala na ira, não é verdade? De que ela... Não, tem que dar o que? A palavra de Deus. Não, pastor, aquela pessoa vem debater comigo e eu não sei ficar quieto. Às vezes tem que ficar. Já expliquei aqui, né? A pessoa vem lá, meu cunhado, pastor, senta na mesa, começa a brigar. Geralmente é sobre o dízimo, né? O que tu faz? Tá bom. Pega todos os versículos que você sabe sobre o dízimo, né? Se for preciso, escreve, imprime para a pessoa, dá para ela ler e deu para a bola. Acabou. A outra vez sentou na mesa e começa, o meu amigo, o fulano, eu já te dei a palavra aquela vez, já te dei a resposta. Eu não falo mais sobre esse assunto contigo. Olha, você tem que procurar outra pessoa. Eu não toco mais nesse assunto aqui. Pode ser até que, se eu tocar, te dê novos versículos, mas eu não brigo mais. Porque não sei o que. Olha, comigo tu perdeu o pulo. Amém? Isso, além de você ficar posicionado porque você deu a palavra, né? Isso vai começar, porque a pessoa começa a ficar irada. Mas eu estou dando indireta, eu estou brigando, eu estou tentando, e a pessoa às vezes nem olha, nem vê. Ixi, né? Vai cansar, vai arrumar outro para brigar. Amém? Pastor, mas isso aí é ser fraco. Não é ser fraco, é saber que a minha força vem da palavra de Deus e ponto final. Eu vou ficar agora brigando. Não, pastor, tem um colega meu de serviço, toda hora a gente bate boca. Tu tá errado. Né? Cadê ele? Trouxe ele para a igreja? Já não trouxe. Então, não, dá a palavra, fala e dê. Amém? Parar de orar? Nunca eu posso parar de orar. Jamais. Amém? Nunca. Né? Mas é isso, irmão. Vou ficar debatendo, brigando. Eu vou mostrar, como eu digo, né? Fecha a boca e vai dar fruto. Amém?
vai dar fruto. Uma hora ele começa a ver a diferença, começa a olhar para a tua vida e aquilo já vai semeando no coração. Amém? Vai até pedir oração uma hora. Então é assim, não de ficar brigando, xingando. Né? Agora está chegando a época das eleições, irmãos. Eu sinceramente sinto nojo de entrar em YouTube, rede social, tenho nojo. A palavra é nojo mesmo. Por quê, pastor? Porque em vez da pessoa mostrar o trabalho dela, fica um brigando contra o outro, acusando o outro, xingando. Não, fecha a boca e vai trabalhar, irmão. Se eu tenho aqui uma picanha gostosa, eu não tenho que ficar perdendo falando da carniça do urubu. Deixa eu dar picanha gostosa aqui, né? Ah, mas tem que prometer idade, né? Né? Eles vão lá, irmão. Ou tem carniça para dar, deixa os urubu comendo, eu vou dar aqui. Então quer dizer, não tem que ficar brigando, amém? E até questão de religião também. Às vezes eu boto uma mensagem lá, dificilmente, mas às vezes alguém vai lá e começa. Por exemplo, uma mensagem, irmãos, tem mais de 500, fora os privados, né? Que é só para os alunos da grade, pregação. Um dia eu botei lá uma pregação e é uma senhora que eu nunca vi na vida, nem sei onde é que é, né? Ai, coisa feia, olha, não se deve botar instrumento musical em cima do altar. Ah, vai catar coquinho. Tenho 500 e poucas pregações gravadas. Aí a pessoa vai resolver encrencar com bateria e com teclado. Vai achar o que fazer da vida. Só fez o quê, pastor? Não fiz nada, fui lá para vir comentar e seguir na vida. Amém? Quantas pessoas ela criticando uma bateria e um teclado já levou a Jesus? Eu mostro para ela os meus frutos. E ela, que fruto que ela vai ter para mostrar? Para com isso. Qual a palavra fala, hein, Tiago, né? Me mostra a tua fé sem tuas obras, que eu, pelas minhas obras, te mostro a minha fé. Amém? É isso, né? Então não fica brigando. Dá a palavra e deu para a bola. Amém? E aí, não, a gente sabe, né? Passou mais seu. Não, então sai dali, evita, né? Que eu falei, né? Chego lá, boto uma mensagem, né? Boto lá e sai. Ficar lá rodando feed lá, procurando. Né? Não mais gosto chegando na época da eleição. Não gosto. Né? Deixa eu ficar aqui na palavra de Deus, Deus vai abençoar. Então, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não, pastor, mas lá tem um pai de santo que vem brigar comigo. E por que tu briga com ele, irmão? Porque ele vem falar das coisas dele. Tu fala as tuas também. E aí, pastor? Não. Se ele virar a cara para mim, é a escolha dele. Mas eu não vou ficar brigando com ele. Eu vou falar de Jesus e deu para bom, né? Ficar brigando, crendo caso. Mas ele me xinga. Abençoa ele. Não é verdade? Então, às vezes falta isso. Não, pastor, mas isso aqui então já naquela época. Amém? Quantos mil anos foi escrito isso aqui? Então, não mudou a palavra. Amém? Hoje nós precisamos aprender com a palavra. A ouvir mais, a falar corretamente, né? E aí, para terminar aqui essa parte, semana que vem, se Deus quiser, eu continuo, tá? E se Deus mandar para lá, eu paro e prego outra palavra. Aí no versículo 21 vai falar assim, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. E sabe que aqui eu enxerto, né? Sabe o que é? A qual pode salvar a vossa alma. Ou é poderosa, é a mesma coisa, né? 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Então, olha só, ele é poderoso. Então, tirar a imundícia, a malícia, aquela coisa mal, aquele pensamento mal, né? Não, o pastor está pregando aí. Não, é a palavra de Deus, né? E está pregando, a qual é poderosa para salvar a alma, não, ou seja, a alma é o interior, não é verdade? Tem pessoa que é muito emocional, toda hora tem que estar pisando em ovos com ela, é toda não me toque, toda beiçudinha. Essa pessoa não está com a alma ainda boa com Jesus, né? É muito dodóizinha. Irmão, na obra de Deus ou no reino de Deus, se tu é muito dodóizinho, tu vai trocar toda hora de igreja, vai trocar toda hora de pastor, tu vai virar a cara para os obreiros, vai virar a cara para mim. Não pode ser muito dodóizinho, não pode, amém? Não pode, né? O fulano errou, deixa ele lá, eu sei da minha vida, eu vou
seguir a minha salvação em nome de Jesus. E vou orar, né? Aquela pessoa desviou, que ela se converta, que ela volte para Jesus, né? Eu não vou perder a minha salvação. Amém? E é isso, irmão. Né? Então, não ser muito dodóizinho, né? Sabe? Eu tossi lá no culto e o pastor diz, irmão, não tussa. Já fiquei magoado no coração. Mas, meu Deus do céu, olha, até o microfone falou, me recusa a fazer parte disso. Né? Nessas horas, ele tem que estar aqui para me ajudar. Então, muito dodóizinho, irmão. Muito dodóizinho. Né? Não pode. Né? Não pode ser assim. Tem que dizer, obrigado, Jesus, vou abençoar. Amém. Me chamaram. Tocou o celular. Falou, irmão, cuida do celular. Eu fiquei dodó. Eu não vou na igreja mais, porque... irmão, pelo amor de Deus. Né? Você vai deixar de buscar Deus por uma coisa tão insignificante assim? Faltou atenção. Seja homem para assumir que errou. Seja mulher para assumir que errou. E pare de errar. Né? Obrigado, Jesus. Agora, já vou entrar lá, já vou desligar. Ninguém me chama atenção mais. Amém? É isso, irmãos. Né? A gente vive, como eu já preguei aqui, uma crise de responsabilidade. Né? Conversa fiada. Hoje em dia você cobra o professor, o aluno, e os pais querem bater no professor. Né? Deus livre, na nossa época nós recebemos uma repreensão do professor, batia na gente. Hoje quer bater no professor. Né? O cara anda 150 onde é para andar 80. Deus o livre. Esses ladrão que multam a gente. Vai tomar vergonha na cara. Não é assim? Aí o errado é quem multou, que estava 150 num lugar que era para dar 80. Bem feito, que multe mesmo. Pelo menos dói no bolso, não é verdade? Mas hoje em dia falam mal. Esses pardal ladrão. Não é, irmão, é só tu andar na via. Eu fazia, acho que uns 10 anos que eu não tomo mais uma multa sequer. Nenhuma de nenhum tipo. E eu ando todo estado quase. Agora parei um pouquinho. Mas também se voltar não quero tomar multa. Deus me livre, né? Então tem frescura, irmão. Então, vou receber. Encerramos aqui, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá? Segunda carta a Timóteo. É um pouquinho mais chatinho de achar, mas é para trás aí. É um versículo bem conhecido, já vou orar. Isso. Por isso que eu sempre falo, tem que ficar sempre próximo do pastor. Do altar o máximo que der. Não pode... Né? Agora acho que parou de cair o som ali. Mas é coisa que não pode acontecer. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou ler, tá, irmãos, o 16, mas eu não vou explicar, tá? Eu vou só pegar aqui que ele concorda lá com o último versículo que nós lemos, tá bom? 2 Timóteo 3,16. Vai falar assim, ó. Toda a Escritura é divinamente inspirada e ela é proveitosa para... Eu não vou explicar um por um, tá? Porque não é o propósito hoje. Ensinar, redarguir, chamar atenção mesmo, né? Para corrigir e para instruir em justiça, ou seja, ela é proveitosa para tudo que precisa ser feito. Amém? Né? E aí vai falar o porquê, que concorda com o que nós vimos lá em Tiago. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, como é que Deus faz a obra em nós, pastor? Pela palavra. Amém? Como é que a palavra lá que é poderosa para receber a nossa alma, ela tem que ser o quê? Enxertada em nós. Amém? Aqui fala a mesma coisa, né? A gente vai ser uma pessoa madura, né? E perfeitamente ou maduramente instruído para toda boa obra. Dizer a pessoa, porque não é importante o que eu faço para Deus. Irmão, não confunda. Até eu botei lá no Instagram. Tem gente que nem olha, né? Olha um monte de coisa, nem me seguir, não segue mais. Não é problema de vocês. Eu botava lá Efésios 2,8. A palavra fala que a gente não foi salvo pelas obras. Amém? Isso é uma coisa. Agora dizemos que eu não tenho que dar fruto. Agora dizer que eu não tenho que fazer algo para Deus. Agora falar que eu não tenho que produzir resultado. Irmão, do Gênesis ao Apocalipse fala que tem que fazer. Por isso que você vai me ver lá enchendo essa semana de versículos sobre isso. Hoje eu vou colocar mais um de noitezinho. Porque
Não é salvo pela obra. Amém? Mas quando o versículo fala até agora que eu sou salvo, eu tenho o quê? Obras da salvação. Esse aqui é mais um que fala, ó, preparado para toda boa. Então, como não é importante o meu resultado, irmão? Como que não é importante eu dar fruto para Deus? Como que não é importante eu fazer para Deus? Amém? Nisso conhecerei que sou meu discípulo, se derdes muito fruto. Já está lá em João 15. Então está cheio de versículo, eu vou colocando essa semana, né? Então a semente boa é aquela que dá o que? Fruto com perseverança. Então como é que eu vou dizer, irmão, né? Isso é desculpa para a pessoa que não quer se envolver, sabe? Ou a pessoa quer desistir, ou a pessoa quer se jogar e falar, para Deus não é importante o que eu produzo. Como que não, irmão? A gente foi salvo pela fé, não foi pelas obras, amém? Isso certo, tá lá é o versículo que eu compartilhei lá no Instagram da igreja. Mas ali fala no 10, né? Preparado para as boas obras que de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, é o fruto, amém? O homem que enterrou o talento não foi chamado de bom servo e amado, foi chamado de servo mau e negligente. E está cheio de versículo na Bíblia falando, moço, tem que dar resultado sim, tem que produzir fruto sim, tem que ter coisas sim, tem que produzir sim. Por isso que eu falo para você, né? Não digo para você, digo para fecha a boca e vai dar fruto. Amém? Não fica brigando, explicando. Fecha a boca e vai dar fruto. É pela árvore, pelo fruto que você conhece o quê? Mas eu vou ficar até aqui amanhã dando referência para você. Mas aí a pessoa é negligente, não quer se envolver, é a Maria coitada de Alvorada Centro, daí fica botando os olhos, vai se catar. Não sabe a Bíblia. Não, agora que eu sou salvo, eu vou ter fruto. E são esses frutos que um dia eu vou ter, não sei o que, o meu galardão. Então deixa a palavra fazer obra em nós, amém? Então, primeira coisa nós aprendemos o quê? Povo de Deus, ovelha de Deus, tem que ouvir mais. Falar muito não é bênção. Ser uma pessoa querida, desinibida, não é falar bastante. É falar correto e o que produz, amém? Não é pelos cotovelos, você tem só uma boca que é para falar menos e 2 ouvidos que é para ouvir melhor, amém? E se tiver com defeito, Deus conserta também, né? Vai no reino missionário lá, igual uma conta desse nome, né? Espiritualmente falando, é a mesma coisa. E que mais nós aprendemos? E a ira do homem não opera. Não, pastor, mas aquela pessoa falou mal da igreja. O problema é dela, irmão. Às vezes passa a gente aqui, aleluia! Você acha que eu fico bravo? Que eu vou correr atrás? Eu vou jogar o sapato? Eu falo assim, Deus abençoe até um jumento, dando glória a Deus. Quantos de nós aqui, eu passava na frente da igreja e dizia, né? A igreja da graça, tá cheio de palhaço lá dentro, porque é da graça, né? O palhaço era eu que não entrava, irmão. Que ia pro inferno. Hoje eu sou aqui um palhação mesmo de Jesus. Então não vou ficar preocupado. Nossa, né? Não, que passou aqui, debochou da igreja. E eu comíssimo, estou pouco me importando. Se Jesus não gostou, que vá lá e puxa o tapete da pessoa. Não puxou. Então eu vou ficar brigando com a pessoa. Amém? Deus abençoe. Um dia ela vai dar glória a Deus de verdade, sem deboche. Amém? É isso. Porque botou no ciclo. Eu estou nem aí, né? Eu vou fechar a boca e eu vou dar fruto para Deus. E para nós encerrar aqui, né? A palavra então em nós enxertada vai fazer o que Deus quer. É encorajar, é ensinar, é corrigir, é aprender. O que for preciso, Deus quer fazer na gente, Ele vai fazer através da sua palavra. Amém? Glória a Deus. Pode desligar ali em nome de Jesus, né? Até o anticristo um dia vai sermos